Bom dia, paz do Senhor. Quero deixar um versículo aqui, uma palavra para a nossa meditação. No livro de Segundo Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui se trata de uma viúva que era esposa de um dos filhos dos profetas que serviam a Eliseu. O homem era um homem justo, era um homem correto, era um homem honesto. Ele deixou uma dívida não porque era caloteiro, não porque ele era enganador e não era trapaceiro. Ele deixou uma grande dívida porque morreu, e morrendo não tinha condições de pagar. E nessa época aqui só os homens era quem trabalhava, e a maioria das mulheres dependiam dos homens. E quando este homem morreu, ele deixou a sua esposa com essa dívida e com 2 filhos. A Bíblia não relata a idade dos meninos, mas existia uma lei antiga que, quando a pessoa não conseguia pagar a dívida, tanto a mulher quanto os filhos poderiam ser levados para serem escravos até pagarem a dívida com o trabalho braçal. Essa mulher, não vendo saída para o seu problema, além de sofrer a dor do luto, estava numa situação que aparentemente não tinha saída. Era um beco sem saída. Mas ela se lembrou que naquela cidade tinha um homem de Deus, e ela resolveu procurar o homem de Deus. E eu já quero te dizer que, se você está com um problema difícil, procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque ainda existe homens de Deus na terra. Não procure um feiticeiro, não procure um agnóstico, não procure alguém que vai fazer magia negra, não procure outras religiões que trabalham com coisas das trevas, porque o teu problema só vai complicar. Procure homens de Deus. Eu sei que está difícil, está escasso, mas ainda há homens de Deus na terra. E como eu conheço, como é que eu vou saber quem é homem de Deus e quem não é? Pronto. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore, ou seja, você vai conhecer pelas atitudes e pelo comportamento. E quando ela procurou o homem de Deus, o homem de Deus disse: o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Pronto. O milagre, ele vem daí. Você não precisa ter grandes coisas. Deus trabalha com aquilo que você tem. Se você tem uma pequena botija de azeite, o milagre vem daí. E aí o profeta disse a ela que ela pegasse os seus filhos e mandasse pedir vasilhas emprestadas. Ela tinha que estar de bem com seus vizinhos. Então mandou ela pegar as vasilhas, entrar para dentro da sua casa e fechar a porta, porque o milagre era dentro de casa. O milagre que Deus vai fazer é dentro da tua casa. Amém? Fecha a porta e ora que o milagre vai acontecer. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda sobrou dinheiro para ser empresária e vender e se sustentar.